Oi, pessoal! Eu sou a Loa Bianchi, sou pedagoga, psicopedagoga, mestranda em educação e coordenadora pedagógica, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre a criança e os 5 sentidos, a minha colega Dani Stapassoli. Bom, pessoal, hoje eu tô super feliz porque é a segunda convidada que eu tô trazendo aqui no Mural para conversar com vocês e sobre um assunto muito bacana. Bom, eu sou a Daniela Stapassoli, eu sou pedagoga, especialista em currículo e prática educativa, também em organização do trabalho pedagógico, mestranda em educação e trabalho atualmente também com assessoria pedagógica. E nós somos amigas lá de estudos há muito tempo, né, Dani? Isso. Bom, então a Dani, ela tem estudado algo que eu acho fundamental e muito importante de trazer para reflexões, que é a criança e os 5 sentidos. Então, Dani, conta um pouquinho pra gente do que você tem pesquisado em relação a isso, o que você tem aprendendo, que você pode nos ensinar também. Bom, o assunto, ele surgiu, pesquisar sobre o assunto surgiu dessa necessidade de entender o porquê de muitas práticas pedagógicas na educação infantil que lidam com os elementos naturais, né? Com essa diversidade de elementos naturais, esse contato com a natureza, cheiros, sabores, texturas, né? Então, eu queria saber por que disso. E um outro objetivo desse estudo, nesse momento, né, relacionado aos sentidos, é entender um pouquinho um dos sentidos que está mais prejudicado quando a gente fala de criança, de escolas de infância, que é o tato, né? E aí, então, esses objetivos me levaram a esse estudo muito interessante, muito denso, inclusive, né? E eu acho que a gente consegue enxergar isso muito claro nas nossas escolas, tanto do que a gente viveu enquanto aluno e até hoje que perdura muito, que é a visão, principalmente, que eu acho que você tem que estar ali, né, olhando para aquilo que o teu professor quer e tudo mais, e a audição. Então, são os 2 sentidos privilegiados em detrimento dos outros, como se os outros tivessem proporcionalmente muito menos espaço dentro da escola. Isso, como se fossem menos importantes, né? Mas o que acontece? A criança até os 6 anos de idade, ela é muito da sensorialidade, né? Então, quanto mais você conhece a relação entre esses sentidos, mais você possibilita vivências que a desenvolvam na sua integralidade, né? Então, esse estudo é bem interessante por conta disso. E o que você tem para nos dizer sobre os 5 sentidos? Fala um pouquinho de cada um pra gente. Bom, então, como eu disse, né, o assunto é bem denso, mas eu acho que para esse momento o que fica de mais importante são as reflexões, as implicações para o ambiente pedagógico, né? Então, quando a gente pensa na visão, por exemplo, a gente sabe bem, como você disse, né, que a sociedade hipervaloriza a visão. Tanto que a gente escuta desde pequenininho lá o ver para crer. Eu só acredito vendo, ver para crer, né? E no estudo a gente vai ver que isso está muito relacionado à própria razão, ao próprio pensamento científico, né? De você comprovar, de você olhar para o teu objeto, estudar teu objeto, dissecar esse objeto, né? Então, vem disso a hipervalorização da visão. Mas a reflexão que a gente precisa fazer é: por que não sentir para crer? Porque aí você começa também a olhar e dar importância para os outros sentidos nesse conhecimento do objeto. Olha que lindo isso, gente. Sentir para crer. Gosto mais. Isso mesmo. E a audição, Dani? Bom, a audição, o que é mais interessante, quando eu comecei esses estudos, é que a audição é um sentido ligado, por exemplo, na medicina chinesa, né, os ouvidos eles estão ligados aos rins. E a gente sabe que a audição também está ligada ao nosso equilíbrio. Então, veja, se você já começa, né, se você como professor já tem essa noção, né, de que a audição está ligada aos rins e ao equilíbrio, então olha como você já vai pensar no que falar para essa criança e no como falar, porque isso mexe com a vitalidade. Então as palavras, elas, no estudo, por exemplo, né, as palavras ou as narrativas, elas constituem as pessoas. E em termos de sociedade, as narrativas, inclusive, elas configuram realidades para o bem e para o mal.
Então, bom, se você tem essa compreensão de que a audição tem essa importância na formação, na constituição de uma pessoa, quanto mais de uma criança. Então, aí quando você passa a compreender dessa forma, você vai pensar assim, você vai escolher muito, com mais cuidado, as músicas, né? As narrativas, inclusive as histórias, os sons que você proporciona como experiência para essas crianças, né? Para desenvolver essa diversidade auditiva, né? Esses elementos que você vai proporcionar. Então, por exemplo, quando uma criança ela pega um graveto e ela começa a bater em vários materiais, né? Se você não tem conhecimento disso, você vai, nossa, essa criança é barulhenta, não para quieta, né? Quando, na verdade, ela está fazendo uma pesquisa. Ela está conhecendo a natureza, os sons desses elementos naturais. Então, o vidro, um som mais agudo, o metal, né, o som metálico, a madeira, um som mais grave, né? Ela está fazendo esse tipo de investigação. E ela está conhecendo a natureza desses elementos. E o olfato, Dani, eu acho que é um sentido bem curioso para as crianças, né? Esse é gostoso de estudar e de você olhar para as crianças, né, com relação a esse sentido, porque de fato é o que eles mais gostam. Porque o olfato, então, ele tem essa comunicação externa, né? Os cheiros, na verdade, constituem uma memória. E tanto que quando a gente sente determinados cheiros, a gente vai lembrar da mãe, da cozinha da avó, enfim. Então, os cheiros, eles estão relacionados a essa memória. E as crianças, o interessante é que elas não têm a moral odorífera. Então, por exemplo, nós ao longo, né, da nossa vida, a gente vai constituindo o que é um odor, o que é um fedor. E isso é cultural, porque na nossa cultura a gente tem alguns odores e fedores, que são diferentes de outras culturas. E a criança, como ela está constituindo isso, né, ela não tem isso. Ela brinca muito com os fedores por causa da expressão dos adultos, da expressão facial dos adultos. Então, ela brinca e aí ela vai construindo essa moral. Mas o que é interessante nisso? É que no ambiente pedagógico, isso facilita a pesquisa, a exploração. Então, por exemplo, facilita a criança trabalhar com a decomposição de alimentos, com a compostagem, né, com a adubação, com os processos de fermentação. Então, é uma pesquisa, né, que fica facilitada justamente por ela não ter essa moral. E essa relação vida e morte, inclusive, né? Então, enquanto um organismo se decompõe, são exalados cheiros, né, odores, mas essa decomposição, ela é importante para a nutrição de outra vida. Então, você pode trabalhar essa relação de vida e morte também com as crianças. Que lindo isso, amei. E o paladar? Bom, o paladar tem muito a ver com, primeiro, claro, com essa nutrição, mas também com a linguagem, né? Porque o alimento, conforme a gente vai introduzindo os alimentos mais in natura, né, para as crianças, elas vão desenvolvendo todo esse aparelho, né, da fala. Então, tem a ver com isso, mas tem a ver também com a cultura, porque é o alimento que enraiza as pessoas, que traz essa cultura, que traz essa relação dessa sociedade com os alimentos que ela mesma produz, com os animais, inclusive, né? Então, o paladar tem a ver com essa relação também com a terra, do povo com a sua terra. Mais que isso, eu acho que interessante no paladar, aí eu fiz uma relação muito interessante com o Régio Emília mesmo, porque em Régio a cozinha tem a centralidade. A linguagem da comida. Isso mesmo, a linguagem da comida. Então, tá muito relacionado com o olfato também por causa dos cheiros, mas também porque a comida, ela agrega. Então, por exemplo, no estudo, se você for se aprofundar no estudo sobre o paladar, você vai ver, por exemplo, que o ser humano, ele passou a ter uma outra relação com a comida a partir do momento que ele descobre o fogo. E aí, o fogo não só para modificar, para deixar esse alimento mais saboroso, como também para agregar as pessoas em torno da comida. E aqui entram reflexões muito interessantes, porque, por exemplo, a mulher, com a saída dela para o mercado de trabalho, a indústria alimentícia se aproveitou muito disso, né?
para produzir os alimentos e para dizer, olha, sai de perto da cozinha, não, a gente faz você ganhar tempo, a comida tá pronta, só que retirou também da família esse contato, essa relação da família, das pessoas com a comida, com o diálogo, né? Inclusive com a diplomacia, por exemplo, porque quando você vai negociar, você muitas vezes está ali num restaurante, em torno da comida, negociando, né? Dialogando. Então, o sentido do paladar tem muito a ver com essa convivência. E por último, quem ficou? O tato. O tato. Então, o tato, que foi justamente a minha preocupação quando eu comecei esse estudo, porque a gente está num momento em que as crianças, né, têm esse sentido muito privado. A gente sabe disso, é a grande preocupação dos educadores hoje com o retorno às aulas. Mas o tato, ele é esse sentido que sustenta todos os outros sentidos. Então, por exemplo, a visão, a luz precisa tocar a retina, os cheiros, né? Ou mesmo, por exemplo, os sons, eles vibram no tímpano para que você perceba isso. Enfim, aquela ideia que o tato são só as mãos, né? Não, é todo o corpo. E justamente por isso ele é tão importante, né? Que, por exemplo, a criança, quando ela está no útero, por exemplo, da mãe, ela está toda em contato, né? Com esse ambiente aconchegante e percebendo todo o seu entorno por meio desse contato com o útero. E aí a reflexão importante que vem disso é a gente pensar quais são os ambientes uterinos que a gente proporciona para essas crianças nas nossas creches. Olha, pessoal, guardem essa palavra, ambientes uterinos, essa expressão, porque é algo bem significativo para a gente pensar nos nossos ambientes de educação infantil. E assim, eu acho que de todos os sentidos tem algumas reflexões que são bem importantes. Por exemplo, quando a gente fala do paladar, da cozinha, né? Uma das reflexões que surgiram assim no meio do estudo foi de que onde estão, por exemplo, as cozinheiras no processo formativo nas nossas escolas, dentro, né, desses processos formativos. Elas se compreendem, por exemplo, como educadoras, porque normalmente a gente deixa elas de fora, né? De fora, sim. A cozinha também é um elemento que fica mais, é um espaço que fica mais escondido, né? Essas cozinheiras, elas fazem parte desse processo, elas se compreendem como educadoras. Então, assim, a reflexão sobre os sentidos tem um impacto muito positivo para esse olhar para o espaço da escola, para a composição do espaço da escola. Com certeza, eu acho que essas contribuições são super significativas. E Dani, você tem uma referência para mostrar pra gente, né? Sim. Da onde que você se inspirou para esse trabalho? Bom, eu acho que nacionalmente o Gandhi-Priorsky, né, que ele é uma referência nesse estudo, inclusive não só dos sentidos, mas ele vai trazer também toda essa relação com os elementos, né? Ó, a gente tem um livro aqui para indicar para vocês, né? Que é Brinquedos do Chão, a Natureza, o Imaginário e o Brincar, do Gandhi-Priorsky. E tem também aí um outro livro mais denso, né, só sobre sentidos, não voltado especificamente para as crianças, mas bem interessante também, que é a Antropologia dos Sentidos mesmo. Do André Le Breton, né? É David Le Breton, né? Ah, David Le Breton, isso, ele mesmo. Eu tô louca pra ler esse livro, eu não li ainda. Que bacana. Dani, então eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, espero que você possa fazer mais vezes isso. Com certeza. E que a gente possa trocar bastante. Muito obrigada pela Obrigada, presença. gente. Ó, sigam aqui o canal, sigam a Dani também lá no Instagram. Qual que é o Instagram do Convivência Assessoria. Convivência Assessoria. Até mais. Tchau, tchau.